Hoje a gente vai falar sobre o episódio 7 de Euphoria, o cofre do Álamo que não guardava só dinheiro, tinha algo mais valioso. Tem um informante além da Rue, um detalhe que ninguém percebeu na cena da Rue descobrindo o que tinha dentro do cofre. E o Ali, né, no episódio 7 ele apareceu, teve uma participação importante e a gente vai falar sobre isso também, né, do porquê que ele teve essa participação. A Cassie e a Maddie, a partir de agora, vão criar uma aliança muito forte. Esquema do Álamo que vai além do tráfico sexual. Oi, gente. Eu sou a Bia e eu falo sobre filmes e séries aqui. Seja muito bem-vindo, se é a sua primeira vez. Se você já tá aqui há umas 2 semanas, né, que é o tempo que eu abri esse canal, seja muito bem-vindo também. Imagina, você é uma garota jovem que seu sonho é ir para os Estados Unidos e você consegue ir e acaba se dando mal quando chega lá. Isso é a realidade de muitas pessoas que vão para os Estados Unidos comprar o sonho americano e acaba não conseguindo. Tem uma personagem específica em Euphoria que ela apareceu só em um episódio, mas ainda assim ela deu spoiler do que ia acontecer e também mostrou a realidade de muitas garotas, e eu vou falar disso agora. A Angel, ela era uma das garotas do Álamo e após ela perder a sua melhor amiga, fez com que ela ficasse meio biluteteia da cabeça, né? Não sei se vocês lembram, mas fez com que ela ficasse muito mal e acabasse surtando e caindo nas drogueixas. O Álamo manda a Rue levar ela para uma clínica de reabilitação porque ela não está bem da cabeça e a Rue leva ela. No caminho da clínica, ela conversa com a Rue sobre o sonho americano que ela e muitas outras pessoas vão para aquele lugar e depois desaparecem. Ninguém nunca mais fica sabendo dela. Depois disso, a Rue leva ela pra uma clínica de reabilitação. E era uma clínica muito suspeita, né? Vocês reparem que tudo tava muito estranho. E depois disso, a Angel nunca mais foi vista. E o que parecia ser só uma personagem de apoio mostrou que ela tinha uma importância muito grande na série. Porque quando chega no episódio 7, a Rue acha, né, as carteiras de motorista das garotas que eram do Álamo. E ela acha a da Angel, né, que foi a primeira que apareceu. E lá diz doadora de órgãos. Então mostra que ali não tem só tráfico sexual, tem quanto mais passa os episódios dessa série, mais eu acredito que as personagens todas vão ter o mesmo final, né? Dívidas imensas que levam ao tráfico humano. Uma coisa que eu fui percebendo, gente, é que a polícia ela já sabe dessas coisas, ela já sabe até demais. E eles só estão preocupados em pegar a galerinha do pozinho mágico. Mas ninguém tá disposto a parar essa parte do sexual. A polícia, né, a DEA, ela sabe já até demais das coisas e eu acredito que ela sabe porque a Rue não é a única informante da série. Ela tá passando muita informação, mas vocês reparam que eles têm muitas outras informações que não foi a Rue que passou? E já eu vou chegar nisso também, gente. E assim, o que parece é que é uma negligência da DEA sobre a questão das garotas, das vítimas que o Álamo tá fazendo, porque cada dia que passa ele tá fazendo mais e mais vítimas. E a Cassie não tinha nada a ver com isso, né? E a Maddie, ela já sabia, né, que o Álamo não era uma boa pessoa, porque a amiga dela avisou, e mesmo assim ela não se importou. Mesmo que ela saiba disso, ela ainda assim é vítima dele. Agora falando sobre os detalhes e as teorias que vai acontecer no último episódio, e coisas que eu reparei também nesse episódio 7, né, que dão indícios de coisas que podem acontecer. Quando assalta o cofre do Álamo, a gente acha que era só dinheiro que tinha lá, né, mas o dinheiro aparece desfocado. E um dos ladrões dizem, o que tem aí? O outro fala, uma mina de ouro. A gente achou que era só o dinheiro, né? Mas na verdade tinham coisas incriminatórias que incriminariam o Álamo e aquilo lá poderia ser uma jogada muito boa pro pessoal da Lowry. Quando a Rue e a Faye abrem o cofre, né, do Wayne, elas viu que tinha só identidades lá, não tinha dinheiro, não tinha nada. E por que vai manter essas entidades? Essas identidades tão guardadas assim, tão bem seguras, se não para utilizar para algo muito mais sério, que é o que eu acho que vai acontecer no episódio 8. E um detalhe muito importante é que aparecia na carteira de habilitação da Angel
escrito doadora de órgãos, que é um detalhe que não parece nada demais, mas é uma pista muito boa do que pode ter acontecido com ela e o que vai acontecer com outras garotas que são vítimas do Alamo. Então, né, que eu falei lá do primeiro episódio, que a Angel fala sobre o sonho americano e como as garotas desaparecem sem deixar rastro. Não só as garotas, né, as pessoas. E vocês lembram também, né, que quando ela foi pra reabilitação, tinha um detalhe nas unhas da atendente que era sangue seco. Ali eu já percebi que era algo relacionado a e todo mundo acha que as garotas do Alamo, elas são traficadas depois, né, quando ele se cansa delas, mas a verdade é que elas já foram traficadas, elas estão na mão de um traficante de pessoas. Eu acredito que a maioria das garotas ali já estão sendo traficadas, elas não estão ali porque elas querem. Tem até uma cena que a Mad fala como Alamo que queria levar as garotas pra conhecer um pessoal, pra dar uma folga pra elas, e ele acha aquilo muito estranho e fala que não faria isso. Ela poderia ser uma futura traidora, então ali já deu a entender que as garotas não estão ali porque elas querem, né? Ele ficou com medo, talvez, delas fugirem, pedirem ajuda, irem na polícia, e aí ele acabar sendo preso. Quando a Rue acha a carteira de habilitação da Angel e das outras garotas, tinha um detalhe muito específico que estava escrito doadora de órgãos. Então, eu acredito que o Alamo trafique garotas estrangeiras que são doadoras de órgãos, e ele pega essas meninas justamente por elas serem doadoras de órgãos, para não levantar muita suspeita. E eu vi algumas pessoas no Twitter, nas outras redes sociais, dizendo que é impossível o Alamo traficar esse tipo de garota por elas fumarem, beberem. Não seria muito interessante para os compradores de órgãos garotas que bebem e fumam e não estão em boas condições. Mas, gente, não é assim que funciona. É o que tiver ali na hora a gente tá pegando. A gente, ai que horror. A gente não. O tráfico de órgãos vai muito além de um transplante ou coisas assim. O fato que a Laura sabia da clínica de reabilitação do Alamo levanta muito mais suspeita, porque como ela sabia, né, do que se tratava? Porque ela levou isso em questão lá na hora que eles estavam se enfrentando, porque ela já sabia do que era, né, gente? E como ela sabia? Só tinha um monte de carteira de habilitação dizendo doadora de órgãos. Não tinha nada em específico, mas ela sabia que tinha alguma coisa errada. Então, eu acredito que a Laura já conhecia esse tipo de esquema, justamente porque na segunda temporada ela fala pra Rue que ela poderia vender a Rue pra pessoas perigosas. Por que ela levaria em jogo uma clínica de reabilitação se não era nada demais? Tem alguma coisa por trás, não é? Um detalhe muito importante sobre essa cena do roubo foi que existe um informante além da Rue ao lado do Alamo, né? Porque até onde a gente sabia só existia um informante que era a Rue. Mas agora eu vou explodir a cabeça de vocês. Quando aconteceu o roubo, eu fiquei me perguntando como que eles sabiam que tinha um cofre lá dentro, sendo que ninguém falou essa informação. Ninguém disse, eu pelo menos não me lembro. Vocês lembram de alguém ter dito que tinha um cofre muito específico, numa sala específica, num lugar específico? Eles não iam num lugar específico falar, cadê o cofre? Abre aí, eu sei que tem um cofre. Como que eles sabiam disso? Se a Rue não passou nada, né? A polícia também não. Então tem algumas suspeitas de informante que eu vou falar aqui pra você. 3 suspeitas, que é a Kitty, o Bishop ou o Big Ed. E eu vou explicar o porquê agora. Eu acho que é o Big Ed. Porque, gente, quando ele vê a Magic, a Rosalia, e quando ele vê a Magic acusando a Rue de ser uma traíra, né? Que ali tinha alguma coisa de errado, ele não esboça nenhuma surpresa, tipo, ele não acha estranho, não fica alarmado, e normalmente ele contaria pro Alamo, né? Porque ele tá ao lado do Alamo há muito tempo. Ao contrário da Magic, ela já foi correndo contar pro Alamo quando viu que tinha droga dentro do armário dela. Então, ali eu já achei estranho, principalmente quando os ladrões estão apontando a arma pra ele, falando, abre o cofre, e ele começa a olhar pra Rue, e depois que ele toma o tiro, ele continua encarando a Rue. Então isso é muito suspeito. E também o Big Ed, ele mostra que
ele não tá tão ao lado assim do Alamo quanto parece, até porque ele escolheu se salvar. Ele não curte muito isso, não. O Alamo gosta de quem se por ele. Mas, gente, eu acho que ele pode ter virado o informante depois, porque depois ele toma um tiro e vai parar no hospital, e aí a polícia deve ter aproveitado e ido falar com ele nesse momento e colocado escutas na roupa dele ou até naquela bolsinha de cocô dele. Então talvez não tenha sido ele. É por isso que eu digo que ele não é tão forte assim, não é um candidato tão forte. Mas eu tenho uma outra candidata forte, que é a Kitty. Ela entrou na história sendo muito quieta. Aí eu já achava ela estranha. Ela entrou sendo muito quieta, porque no mesmo episódio do assalto, a Kitty estava no camarim e ela escutou o tiro. Ou seja, que pessoa que é tão sonsa assim ao ponto de escutar um tiro e falar, eu acho que não foi nada. Gente, essa mulher tá sabendo de alguma coisa. Eu acredito. Ela se aproxima do Alamo muito rápido. Tipo, muito rápido mesmo. Você pode ver a Madik, ela tenta se aproximar do Alamo e ele, tipo assim, vai pra lá, minha filha, eu não quero saber de tu, não. Já a Kitty, ela se aproxima muito rápido e também, gente, não é muita coincidência, isso tudo aconteceu no mesmo episódio que ela tinha acabado de aparecer. Ela apareceu naquele episódio aconteceu o roubo, naquele episódio aconteceu tudo isso. Então, acredito eu que ela seja uma informante. Ela é uma informante muito forte. Também vai pro México, né, pra colocar uma bunda e ela nem sabe quanto que é pra colocar a bunda e tal, quanto que de juros que o Alamo vai cobrar. Ela simplesmente aceitou. E as garotas até acham aquilo estranho e ficam tipo, ai, nossa, isso não é um bom negócio, minha querida. E ela vai na operação que o Alamo tá fazendo lá de pegar uns negócios, né? Eu não lembro direito. Que eles estão indo pro México, né? Dentro da ambulância lá. E a polícia tá indo fazer uma operação bem lá. Então, eu acho que ela é, sim, uma informante. Eu acho que ela foi lá e, tipo, aceitou isso de colocar a bunda e tal. Justamente porque sabia que tinha uma coisa muito maior do que as drogations. Que sim, os orgations, né? Que é ter o traffication de orgations. Então, eu acredito que ela tá indo lá e passando informação pra polícia. Espero que seja verdade, porque assim eles vão ser presos muito mais rápido. Também tem o Bishop, eu acho que é assim que fala, Bishop. Big Shop. Também tem o Bishop e eu acho que ele pode ser sim um informante forte, né? Porque ele é de confiança e porque ele não confia na Rue. Tipo, ele sabia que a Rue não era uma pessoa confiável, ele já sabia que tinha algo de errado com ela. Inclusive, foi logo depois que ela teve a conversa com a polícia, né? Aconteceu tudo aquele babado, e aí ele vira pra ela assim e fala: tem gente que acontece um monte de coisa ruim e você é uma dessas pessoas. Mais ou menos isso. Então ele sabia que a Rue estava envolvida com a polícia. Então talvez ele seja um informante, até porque ele tá sempre muito quieto. Eu acho ele estranho. E o jeito dele é de policial, mano. Ele tem muita cara de policial. Mas, pra mim, a candidata mais forte a ser a segunda informante infiltrada é a Kitty. Me diz aí, gente, o que você acha? O que você acha? Você acha que a Kitty é informante? Ou o Bishop? Ou o Big Ed? Ou outra pessoa? Me conta aí. Ou vocês não tinham reparado nessa questão do informante? Outra coisa que eu também percebi é que o Ali pode tentar se envolver nessa furada da Rue. E o porquê eu acho isso? Ele é um personagem secundário, ele não é um personagem importante, ele é um personagem que aparece de vez em quando. Não teria motivos plausíveis, assim, tão importantes pra colocar ele no primeiro take lá como um personagem que precisava ser desenvolvido, né? Pra gente saber a história dele, o que tava acontecendo, por que ele é daquele jeito e o porquê que ele tem... porque que ele é padrinho, né, de pessoas com drogas. E também tem uma coisa específica que acontece, que é todos os afiliados dele foi de base. Então a Rue foi a única que sobrou, é a única que ele ainda pode tentar salvar, tentar fazer diferente. Então eu acredito que ele pode tentar salvar a Rue e acabar se dando mal. Também tem o caderno, né, das últimas mortes
de pessoas que ele apadrinhava. E a última data foi em 2021, então faz muito tempo. A Rue é a única que provavelmente sobreviveu e que ele ainda tem esperanças de salvar ela, porque ela quer muito ser salva, né? Ou também pode ser um gancho pra morte da Rue, né? Talvez mostre uma cena dele escrevendo a data da morte dela. Eu espero que não seja isso, mas a morte dela é muito possível. Não sei se vocês perceberam, mas no episódio 7, quando a Rue e a Faye estão descendo as escadas, o filtro fica azul. E ele fica azul de uma forma muito intensa, só que focado na Rue, não fica focado na Faye. Significa que ela vai morrer naquela cena? Não exatamente, mas significa que a morte dela tá próxima. Ou que algo muito ruim vai acontecer. Eu acredito que seja a morte, gente. Também, se vocês repararem, né, ela tá sempre vestida de amarelo. E sempre é um amarelo com um detalhe azul ou um azul com amarelo. Tem algum significado que o diretor tava querendo passar. Pelo menos o pessoal do figurino, né? Eu não acho que ela vai ser morta pelo Wayne nessa cena. Eu acredito que ela vai fugir, até porque a Feia colocou a arma longe, então vai dar tempo dela correr. Mas eu acredito que o Alamo vai matar ela, ou vai tentar. Até porque depois que a Maddie disse da Rue estar trabalhando para a DA, ele ficou muito calmo para alguém que estava suspeitando muito da Rue, né? E ali eu acredito que ele teve a prova concreta de que a Rue estava passando a perna nele. O Alamo mesmo disse pra Maddie que ele não deixaria nenhuma mulher passar a perna nele. E eu, inclusive, tenho uma dúvida se a Maddie realmente entregou a Rue de propósito pra poder ganhar a confiança do Alamo, né? Ser útil pra ele e ele acabar ajudando ela com essa questão da dívida da Cassie, porque ela poderia ser alguém valiosa, ser mantida por perto. Mas ele provavelmente percebeu isso e passou a perna nela, né, gente? Ele não é besta, ele é um predador. O Alamo, ele é um predador nato, assim, e quando ele vê que uma pessoa tem algum problema, ele vai pra cima, não importa qual seja o problema. Ali ele vê uma chance de prender alguém a ele, né, fazer um escravo dele. Como, por exemplo, a Rue e o negócio religioso dela, que ela tem, que ela acredita que a necessidade dela é religiosa, ela acredita que Deus vai salvar ela. Então ali ele viu uma chance de manter ela por perto pra poder fazer ela de escrava. Com a Maddie ele viu a mesma coisa, né? Ele viu que a Maddie mais queria na vida era dinheiro. Então pra ele foi muito fácil pensar que ela poderia fazer uma dívida muito rápido com ele. Ele percebeu, né, que a Maddie estava tentando ser útil pra ele e ali ele viu a chance dele de fazer uma dívida com ela. E aí ele passou a perna nela, né, gente? Ele provavelmente disse que ia pagar essa dívida, só que ele não deve ter especificado que não era com dinheiro, era com a vida. E aí, quando a Maddie percebeu que a dívida dela não era uma dívida financeira, porque uma dívida financeira, gente, você pode pagar e ir embora, mas vai muito além. A dívida dela não é mais financeira, não é uma ajuda financeira que ele deu. Ele deu uma ajuda com a vida, né? Uma dívida financeira você paga e se livra. Agora, com a morte de alguém, você pode ser presa. A Maddie pode ser presa. Então ali ela percebeu que não é só o dinheiro que vai manter ela presa a ele. É essa dívida que ela fez com ele em cima da morte de alguém. Tanto que no tiroteio a Maddie não sabia que ele ia matar alguém. Ela ficou assustada pra caramba e viu na mala que não tinha dinheiro. E ali ela percebeu que a dívida dela era a vida de outra pessoa, que era muito pior, né? E quando a Cassie e a Maddie descobrem que o Nate está morto, tem um detalhe muito importante no vestido da Maddie e nessa cena em específico. Quando ela vê que tudo aquilo aconteceu, ela desaba no chão e chora nos pés da Maddie, encostada no vestido dela, né? Encostando a cabeça nela. E a Maddie pega na cabeça dela e fica fazendo um carinho. E o vestido da Maddie tem uma santa, que é a Santa de Guadalupe, né? Que é protetora. E ali deu a entender que as duas, a partir de agora, fariam uma aliança. E que a única pessoa que a Cassie ia ter a partir de agora é a Maddie, vendo ela como a única protetora e salvadora dela, né? Até porque a Maddie quitou a dívida dela. E eu acredito que seja por isso que colocaram um vestido de santa. E eu achei muito interessante. Eu acho que elas vão fugir das mãos do Alamo. Até porque tem uma foto da Maddie com a Magic em Hollywood, no set de Hollywood, ou pode ser em outro país, mas eu acredito que seja no set de Hollywood, porque é muito parecido.
E elas estão conversando, tô super feliz, e não teve nenhuma cena até agora que elas tenham ido pra outro lugar e o Alamo também não deixaria. Então eu acho que seja depois, né, quando elas fugiram. E também tem uma foto que eu vi dos bastidores que a Mad tá sendo puxada por alguém e ali tá escrito amarrada com Cassie, então acho que elas vão ser amarradas no próximo episódio. O negócio vai ficar muito pior. E que a Rue também pode acabar sendo amarrada junto com ela, já que ele acha que as três são traidoras. Coitada, a Cassie não tinha nada a ver com isso. Mas também ela tem muito a agradecer a Mad. Então é isso, gente. Essas foram as coisas que eu reparei no último episódio. O que vocês acharam? O que vocês acham? Vocês acham que Mad e a Cassie vão se livrar disso? Ou vai todo mundo com Deus? Eu também acho que a Sydney Sweeney é a única que tá disposta a fazer uma 4ª temporada de Euphoria. Então, talvez todas as personagens femininas vão de base. Ou talvez não, né? Queria muito um spin-off da Cassie e da Mad sendo bem trambiqueiras, né? Seria muito legal. Vi um monte de gente no Twitter também falando sobre. E eu concordo, eu gostaria também de um spin-off delas. Mas diz aí, o que vocês acharam? Quais são as teorias de vocês? Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? O que vocês acham que vai acontecer no episódio 8, que é o episódio final? Me diz aí. E é isso, gente. Tchau. Se inscreve e dá like, por favor.